Que o Banco Master sofreu uma intervenção pelo Banco Central já não é mais novidade para todos. Agora, em dia 18 de novembro, o Banco Master teve aí uma intervenção, já era algo esperado, já, né, todo mundo já aguardava esse momento, né, a gente aqui na consultoria há muito tempo já não colocava recursos no Banco Master, já prevendo ali que houvesse aí essa intervenção. Quem colocou recurso no Banco Master e respeitou o limite, né, do Fundo Garantidor de Crédito, até R$250 mil por CPF e CNPJ por instituição limitada a R$1 milhão, não ficará desprotegido, né? A gente está num processo ali que é o processo quando acontecem essas intervenções, né? Primeiro você baixa o aplicativo do Fundo Garantidor de Crédito, faz o seu cadastro, coloca a sua conta e depois você aguarda o segundo processo, que é o processo do Banco Master chegar lá, fazer uma base, né? Uma base com que ele tem ali saldos nos seus respectivos CPFs e seus respectivos CNPJs e enviar essa base para o FGC. O FGC, de posse dessa base, faz um match dessas informações que o Master enviou, junto com as informações que estão disponíveis na B3, e aí devolve o dinheiro até 2 dias úteis, né, após feito esse processo, devolve o dinheiro para o investidor final. Então, investir, né, em bancos, né, em emissões bancárias, que a gente fala, CDBs, LCIs, LCAs, por mais que exista essa possibilidade de uma empresa, um banco menor falir, continua ainda sendo uma estratégia muito segura para o investidor, uma estratégia bastante ali confortável para a gente acessar mais retorno com menos risco. Isso não, eu não tenho dúvida, mas a gente recebe aqui carteiras dos nossos clientes, muitos clientes que começam aqui na consultoria vêm para a gente com carteiras que tem ali criptoativo, por exemplo, mas não tem ali, né, a lição de casa bem feita em emissões bancárias. Então a gente começa ali, primeiro compra ali um tesouro IPCA curto, né, pensando ali uma tranquilidade de crédito, compra ali emissões bancárias, CDBs, LCIs, LCAs, e você vai expandindo o seu portfólio e aos poucos vai acessando um pouquinho mais de risco. É o que eu costumo sempre dizer, né, acessar risco não necessariamente vai te trazer um maior retorno. Quando você acessa mais risco, você vai ter mais volatilidade no seu portfólio e pode possivelmente trazer mais retorno, mas isso não é garantido. Se fosse garantido, a gente teria ali, né, era assim muito fácil investir no mercado financeiro. Você chegava lá, colocava dinheiro em algo mais arriscado que, né, garantidamente você teria ali um maior retorno. A nossa preocupação é sempre trazer o maior retorno para o cliente com o menor risco possível. Então, emissões bancárias, né, investir em crédito que seja ali, né, de bancos, que você tenha o respaldo do FGC, continuará sendo uma estratégia muito boa para o investidor. O investidor consegue prefixar o investimento na hora certa, consegue escolher o time de vencimento, o horizonte de vencimento dessa aplicação da forma, né, mais adequada para o seu perfil ali, para quando você vai utilizar o capital de novo, ou até pensando num fluxo também. Poxa, às vezes eu estou num fluxo que eu quero aplicar um dinheiro para usar daqui 2 anos, eu acho que com a queda da taxa de juros, daqui 2 anos a bolsa começa ali a entrar num ápice e tem uma correção, eu acho que é interessante investir em bolsa de novo. Eu posso fazer ali, né, uma renda fixa casada com esse período para reaproveitar ciclos econômicos. Então, esse prazo menor das emissões bancárias também ajuda. Então, no vídeo de hoje, né, o que a gente vai trazer aqui para você é, dado que continua sendo muito bom investir em emissões bancárias, né, em ativos respaldados pelo Fundo Garantidor de Crédito, como é que a gente faz uma curadoria, como é que a gente analisa, como é que a gente, né, enxerga qual banco que a gente pode investir? A gente tem ali, né, premissas que a gente vai colocando. Primeiro ponto que a gente olha, o rating de classificação daquele banco, né? Pode ser a Fitch, pode ser a Standard & Poor's. Entrar no site da Fitch, da Standard & Poor's e procura o banco que você está pesquisando. Qual que é o rating dele? É o rating A, o rating B, né, o rating BB-? Como é que pessoas que classificam risco, a probabilidade daquele banco dar default, dar calote, como é que eles estão enxergando esses bancos? Eu já antecipo que é uma proxy muito boa, né, uma forma muito boa da gente começar um estudo, mas as agências de classificação de risco ali acabam, por vezes, não enxergando tudo. A gente começa olhando por aí, que é um belo ponto de partida, a gente tem que ser, né, sempre ter um ponto de partida, mas é importante que a gente derive, né, de mais ali estudos para em cima daquele banco para tentar entender. Então, a ideia é trazer aqui, de forma bem simplificada, como é que a gente enxerga, como é que a gente olha um banco, para ver se o banco ele é saudável financeiramente, se ele traz resultado, se ele tem caixa, se ele está respeitando os limites do Banco Central referente à Basileia. Será que o risco que esse banco está correndo, né, seja de crédito, seja de mercado, de liquidez, o banco está dentro dos pressupostos que o Banco Central coloca ali como mínimo? Então a gente vai analisar basicamente aqui 2 bancos para a gente tentar entender como é que estão, né, as emissões bancárias, como é que está a condição do banco trazer para a gente aqui de volta o retorno que a gente aplicou, o capital aplicado nesse banco. Então a gente olha aqui o Banco Pine, a gente gosta muito de utilizar basicamente 2 sites, né, então esse primeiro site aqui é o Banco
Banco Data, ele vai trazer, você pode acessar também pelo site de relações com investidores do próprio banco, mas esse Banco Data ele consegue padronizar todas essas informações em um único formato, isso facilita bastante. Então a gente olha aqui Banco Paine. O Banco Paine teve um lucro líquido de 64,6 milhões, né, na última publicação, patrimônio líquido dele de 1,2 bi, ativo total 25,6 bilhões, captações 20,5 bilhões, carteira de crédito 10 bilhões e o patrimônio de referência dele 1,6 bi. E que é o que a gente começa a olhar, né, no Banco Paine para ver. Primeiro, lucro, né? Será que o banco está trazendo resultado para o acionista, né, para quem é dono do banco? Esse é um primeiro ponto. Se o banco não traz resultado, como é que o banco vai conseguir, né, devolver um dinheiro que você emprestou? Então, sempre que você vai investir em algo, vai investir em um banco, vai fazer um investimento em uma ação, você tem que pensar, poxa, se eu estou emprestando dinheiro, né, igual emprestar dinheiro para alguém da família, ou para o seu cunhado, ou para um amigo. Para um amigo pode ser mais barato do que emprestar para um cunhado. Então, você tem que entender, né, se da forma como você está fazendo esse investimento, ele vai retornar para você, qual o risco que você, né, faz ao emprestar aquele dinheiro para alguém. Primeiro, se o banco está tendo resultado, né? Então, a partir desde 2020, o Banco Paine tem trazido ali, né, um resultado positivo. Então, em 2021 trouxe 5,9 milhões, 40,9 milhões. Depois a gente vai relativizar esse resultado junto com o patrimônio do banco, né? Se é um resultado fair para o patrimônio do banco. Então, se o banco ele tem trazido resultado positivo. Esse é um primeiro ponto que a gente olha. Segundo ponto que a gente olha aqui, o índice de Basileia. Então, o índice de Basileia é um índice de solidez do banco. É um cálculo que é feito para criar-se ali, chegar no final numa taxa, num múltiplo que enxergue qual que é, né, o grau de solidez daquele banco. Ele é um banco sólido, ele está acima do limite ali, do patrimônio de referência exigido. Quando o banco pega um dinheiro emprestado, esse dinheiro que ele pegou emprestado, ele consegue fazer o que a gente chama de uma moeda escritural. Ele consegue criar, ele pegou 100 emprestado, né, do cliente, o cliente aplicou 100, ele faz ali guarda um compulsório, que é obrigado a colocar no Banco Central, que ele coloque lá R$1 para cada 100 que ele colocou, ele consegue desses 100 multiplicar esse dinheiro. Se você chegar lá no banco, muitas vezes para resgatar esse 100 de forma antecipada, ele não tem esses R$100, porque ele multiplicou esses R$100 em R$1.000, por exemplo. Ele foi fazendo vários picadinhos de empréstimos e criou ali, né, uma alavancagem, de certa forma, desse valor. Então, esse índice de Basileia vem para mostrar, dado que o banco está fazendo, né, essa aplicação, coloca esse valor em investimento, empresta esse dinheiro para ganhar mais capital, se ele está dentro ali dos pressupostos de solidez quanto ao patrimônio de referência dele. Então, o Banco Paine, a gente olha aqui, né, que está com um índice de Basileia de 13,9%. Então, ele tem 13,9% do índice de referência. Ele teria ali, né, o Banco Central coloca uma taxa mínima de 11%. No mundo, a taxa mínima é 8%, ou seja, o Banco Paine ele cumpre o que o Banco Central coloca de 11% e cumpre também, né, o que o mercado global coloca. Não está folgado? Não está folgado, né? Ele tem ali, de certa forma, quando ele coloca nesse termômetro aqui do Banco Data, né, tá no amarelinho, então, de certa forma, ele tem ali um índice bem pertinho ali do limite que o Banco Central coloca, mas cada banco vai atuar ali da forma como, né, ficar mais interessante para ele quanto a risco. Às vezes, se ele não corre tanto risco, o banco trabalha com muito caixa, por exemplo, ele não está trabalhando na eficiência máxima de emprestar dinheiro e, consequentemente, trazer resultado no longo prazo. Então, a gente olhou, né, aqui no Banco Paine, a gente olhou o resultado ascendente, a gente está olhando o índice de Basileia, a gente gosta de olhar aqui também no Investidor 10, a gente gosta de olhar alguns outros parâmetros, né? A gente olhou o resultado do banco e agora a gente vai olhar o ROE, o retorno sobre o patrimônio, né, retorno on equity. Poxa, o banco ele está trazendo agora, né, desde 2021, que é quando a gente olhou que ele começou a dar resultado positivo, ele está trazendo ali um retorno sobre o patrimônio de 25,16%. Para a gente fazer uma analogia disso, é você comparar, poxa, quando eu coloco um dinheiro na Selic, a Selic está rendendo 15%, que é uma taxa extremamente elevada. Quando o acionista do Banco Paine pega o dinheiro dele e coloca no banco, será que o banco rende pelo menos, né, os 15%, que é o CDI? E o banco tem trazido aqui, né, está trazendo aqui 25% de retorno sobre o patrimônio. Ele consegue gerar um valor maior para esse patrimônio. Outro ponto que a gente gosta de olhar também, liquidez corrente. Liquidez corrente, ele faz uma mensuração dos passivos, do que eu tenho para pagar do curto prazo versus o que eu tenho, né, para receber a curto prazo e disponibilidade de recursos, caixas e afins, isso é cobre, né? Então, se eu tenho aqui uma liquidez corrente de 1,
ela cobre o que eu tenho de curto prazo de caixa e recebíveis, se é suficiente para pagar o que eu tenho no curto prazo. Então 1.02 eu tenho essa cobertura, assim por diante. Então são basicamente esses pontos que a gente olha, né? A gente olha primeiro se a classificação, o rating de classificação do banco, assim como a gente vai comprar uma ação, a gente está preocupado ali de saber se aquela empresa é boa para a gente virar sócio daquela empresa, quando a gente empresta dinheiro para um banco ou se for crédito privado, e a gente tem ali maiores preocupações, porque a gente não tem o fundo garantidor de crédito para nos respaldar, nós somos investidores, a gente está dando dinheiro para aquele banco para ele devolver para a gente com um ágio depois de volta. Então a gente olha o rating daquele banco, né, para verificar ou pela Fitch, ou pela Moody's, ou pela Standard & Poor's, para ver se o banco tem ali, né, uma classificação de rating interessante. A gente olha se o banco tem resultado, se ele traz lucro para o acionista, se traz lucro, quanto de lucro que ele traz em relação ao patrimônio, é um lucro sustentável para conseguir remunerar não só a estrutura interna do banco, remunerar o acionista, né, e o banco se manter de pé ali. A gente olha também liquidez corrente para ver se o banco ali, dentro o que ele tem para pagar no curto prazo é o que ele tem para receber também no curto prazo, pelo menos ali para ele conseguir tocar a estrutura dele num prazo de 1 ano. Então é um ponto de partida, né? A gente pode ali depois abranger essa análise, né, para índices ali relacionado à liquidez e solidez do banco mais de médio prazo, mas para a partida, isso aqui já está bem interessante, esses aspectos como já é um ponto já que o investidor que começa a olhar isso no banco já sai um pouco na frente. Outro banco que a gente está olhando aqui é o Banco ABC Brasil, né? Banco ABC Brasil, agora, dado que a gente já sabe o que é o índice de Basileia, o banco tem aqui, olha, 16,1 de índice de Basileia. Então, o mínimo do Banco Central 11%, o consenso global 8%, então a gente sabe que o banco tem ali, né, um colchão maior quanto a risco, né, um patrimônio de referência para suportar riscos de solidez, afinal das contas, de crédito e mercado, também ter essa solidez de 16,1%. Ele está acima do que o Banco Central pede, né? O banco tem resultado, né, ascendentes, né, positivos e ascendentes. Então o banco aqui em 2020 teve 322 milhões de resultado, em 2021 572 milhões de resultado, a 22 802, 865 e 23, 24 742. Quando a gente compara, né, esse resultado com o patrimônio do banco, a gente vê que o retorno sobre o patrimônio do líquido do banco é algo interessante. Olha, vem vindo ali na casa, a média 12,63, vem vindo na casa ali dos 16,30, 16,24. Então o banco ele consegue ali trazer não só um resultado interessante, remunerar o seu acionista, trazer crescimento, né? A liquidez corrente desse banco é uma liquidez já mais elevada, né? 1,13, então o fato dele ter ali um índice de Basileia maior, mais confortável, também faz com que ele tenha essa liquidez mais confortável para que o investidor, né, para que quem aplique o dinheiro saiba que vai ter ali, né, uma chance de retorno bem interessante. Conciliado, né, a proteção que o Fundo Garantidor de Crédito nos traz, né, caso do Banco Master, né, o Fundo Garantidor de Crédito terá ali, né, que resgatar as pessoas, os investidores que colocaram o recurso no Banco Master. Estima-se ali que vai ser algo na casa dos 41 bilhões de reais. O Fundo Garantidor de Crédito tem, né, na casa dos 120 bilhões de reais de caixa. Então, assim, existe um conforto muito grande, sobrará muito caixa, mas vale, né, o investidor, pessoa física, ele tem que fazer a lição de casa. Primeiro, de diversificar o recurso em diversos bancos, né, quando a gente coloca nessa fatia de emissões bancárias, e também olhar o banco minimamente para saber se o banco tem ali, né, um resultado positivo, se o banco ali tem, né, a chance de entrar, né, em alguma intervenção do Banco Central, olhar notícias do banco também faz sentido, né? Nenhum banco entra num processo de falência da noite para o dia, né? O caso do Master foi muito claro, né? A gente passou ali metade de 2024 já nessa possibilidade, o ano de 2025 inteiro, então o banco não vai da noite para o dia, é muito difícil a gente ter uma intervenção do Banco Central. Então a gente está à disposição, né, para ajudá-los. Aqui na Ativa Investimentos a gente tem uma preocupação muito forte com o risco de mercado, risco de crédito, né, para que o cliente que investiu o recurso no banco e fez o seu investimento tenha ali o seu dinheiro de volta bem valorizado, que é isso que a gente se preocupa, né? A gente está aqui para conduzir da melhor forma, né, os seus investimentos, para que você acesse ali, né, o melhor do mercado financeiro ao seu favor. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.